Salve, rapaziada, tudo bem com vocês? Eu sou o PM e tá começando mais um vídeo aqui no Expresso Tricolor. 4 empates seguidos, 3 pelo Brasileirão e 1 pela Copa do Brasil. É momento de se preocupar? É momento de ligar o sinal de alerta? Quer saber mais sobre o vídeo? Então já papoca o dedo no like, se inscreve no canal se ainda não for inscrito e vem com a gente! Bom, pessoal, como eu falei antes da vinheta, 4 empates seguidos do Fortaleza, 3 pelo Brasileirão e 1 pela Copa do Brasil. Devemos realmente ligar o sinal de alerta? Deixa eu trazer aqui uma matéria do Esporte do Povo que saiu logo após o empate contra o Cuiabá. O Iago Pikachu falou o seguinte, ó. Iago Pikachu cita incômodo por empates consecutivos do Fortaleza. Tricolor do PC ficou no 0x0 com o Cuiabá na noite desta segunda-feira. Alan também comentou as poucas chances claras de gol que o time teve na partida. No empate sem gol do Cuiabá, o Fortaleza teve o maior número de finalizações da partida. Foram 19 contra 11 do adversário, de acordo com o SofaScore. Em relação aos chutes na direção do gol, entretanto, o Cuiabá levou a melhor, né? Teve 5 chutes certos ao gol contra 4 do Fortaleza. E aí o Iago Pikachu falou o seguinte, ó, acho que o volume de jogo que a gente teve, talvez tivemos poucas chances claras de gol. No primeiro tempo, a única chance clara partiu da minha cabeçada ali, né? Cabeçada que foi no meio do gol e o Walter defendeu com facilidade. No segundo tempo, a gente tentou de todas as formas com cruzamentos e bolas e não concluímos com êxito, pontuou o atleta do Tricolor do PC. Com o resultado, o Fortaleza chegou ao terceiro empate consecutivo na competição, né? No caso, o Brasileirão, sem contar aí com o empate diante do São Paulo na Copa do Brasil. Fato que, de acordo com o Pikachu, está começando a incomodar a equipe. São 3 empates consecutivos que agora está incomodando. Talvez se a gente conseguisse vencer as partidas anteriores, a gente estava numa posição confortável. Agora levantar a cabeça, a gente está fazendo um ótimo trabalho e agora a gente vai encerrar o primeiro turno fora de casa e a gente quer se manter na parte de cima da tabela, finalizou o atleta. E por falar em tabela, tá aí aparecendo, ó, tabela do Brasileirão, Fortaleza terceiro colocado, 33 pontos e vê os times encostando, né? O Bragantino tem 32, o Flamengo já tem 31 e tem 2 jogos a menos. E querendo ou não, o Corinthians também é um time bastante perigoso, ele está se reforçando com jogadores caros, né? Já tem 27 pontos e tá ali já encostando. Deixa eu chamar aqui a Guigui pra gente conversar. Guigui, será que é momento de ligar o sinal de alerta no Fortaleza? 4 empates seguidos, né? A gente tem que frisar bastante isso. A última vitória foi contra o Palmeiras pela Copa do Brasil, naquele jogo dramático, e era numa semana positiva que o Fortaleza vivia, né? Perdeu o Clássico Rei, aí venceu o CRB e garantiu a classificação, e depois venceu o Palmeiras fora de casa, que foi uma vitória fora da curva. E de repente, 4 empates seguidos, e se a gente parar pra pensar, Guigui, 4 empates seguidos com jogos distintos, tirando Santos e Juventude, que foram jogos com meio que filme repetido, né? Teve a chance de sair vitorioso e perdeu o pênalti. Tanto perdeu o pênalti contra o Santos, como também contra o Grêmio também. Contra o Grêmio também lá no começo, né? Mas pegando dessas partidas mais recentes, né? Tanto desperdiçou pênalti no final do jogo contra o Santos, né? Como também perdeu contra o Juventude. Aí eu te pergunto, é momento de ligar o alerta? Existem circunstâncias que façam com que o torcedor do Fortaleza fique preocupado, Guigui? E aí, PM, eu acredito que é momento de ligar o alerta para que a gente consiga consertar alguns erros ofensivos, principalmente quando a gente enfrenta equipes que geralmente são mais retrancadas. O Fortaleza tem costumado apresentar mais dificuldade para conseguir quebrar essas linhas e acabar finalizando no gol, né? Não é a primeira vez que a gente vê o time ter mais dificuldade contra times retrancados, e hoje não foi uma partida fora da curva do Fortaleza. Até teve oportunidade de gol, teve um chute do Robson no começo do jogo, teve uma boa jogada do David no primeiro tempo e o Pikachu finalizou de cabeça, até finalizou ali no meio do gol, né, em cima do goleiro. Mas é bom ligar o alerta para que a gente melhore esses aspectos que tem feito com que a gente não consiga vencer as partidas, né? Partidas essas que a gente poderia ter conseguido pontos para ficar até como vice-líder, ou talvez até líder, se a gente não tivesse desperdiçado tantos pontos assim. Porém, num campeonato tão longo como é o Campeonato Brasileiro, 38 rodadas, é normal que em algum momento o time apresente oscilações, né? A parte boa de
de observar de tudo isso é que o Fortaleza não vem perdendo, né? Foram partidas seguidas de uma oscilação que a gente vê que o Fortaleza teve ali uma queda de produção em relação a outros jogos, né? Fez um jogo maravilhoso contra o Palmeiras e aí fez jogos seguidos de empates onde o time poderia ter vencido em todos esses jogos, pontos que não poderiam ter sido desperdiçados, mas, querendo ou não, é normal num campeonato de pontos corridos, e não ter perdido é um ponto importante também. Destaque positivo para a estreia do Lucas Lima, na minha opinião, e para outros jogadores que a gente tem agora como opção no banco de reservas, talvez para os próximos jogos o Vojvoda consiga ter um repertório diferente para o Fortaleza voltar ao caminho das vitórias. Exatamente, Vojvoda esse que foi até certo ponto criticado pelo torcedor, né? Não de modo geral, mas alguns torcedores acham aí que ele, nesses últimos jogos, tem feito alterações bastante questionáveis e isso tem sido prejudicial e determinante para o andamento da partida, né? Para as condições de jogo do Fortaleza na partida. O time tem perdido um pouco do equilíbrio por conta dessas substituições do Vojvoda. A gente já deu até nossa opinião aqui, mas é importante que você, torcedor, deixe a tua opinião nos comentários sobre essa questão. Você acha que o Vojvoda tem uma parcela de culpa, né, aí, né, nessa queda de rendimento do Fortaleza, ou se é o cansaço? Enfim, a gente quer saber a tua opinião. Beleza? Deixa aqui nos comentários que a gente vai vendo, vai lendo, deixando o coraçãozinho e respondendo todo mundo que comentar no vídeo. Eu acho que não é para tanto. Ele tem uma pequena parcela de erros e tal, né? Faz parte. Ele não vai acertar sempre, mas algumas coisinhas estão incomodando um pouco, como essas substituições aí que ele não tem acertado tanto, mas acho que não é motivo ainda para esse alarde todo. Acho que a gente tem que ter um pouco de paciência. O que preocupa, Guigui, galera que está nos assistindo, eu acho que é os próximos jogos do Fortaleza, né? A gente olhava antes desses últimos jogos do primeiro turno e via Juventude, Cuiabá e Bahia como jogos vencíveis, né? Poderíamos conquistar. E agora já levanta até uma certa desconfiança para o próximo jogo contra o Bahia, que virou um jogo muito complicado. O Bahia não vence uma caralhada de jogos aí, que eu nem sei mais. Estreou técnico novo, perdeu de novo. Então, assim, vai ser um jogo muito complicado. Não vamos falar aqui que o Fortaleza é o tira-crise, mas se a gente for olhar para a tabela, é vencer ou vencer. Porque depois tem um Atlético Mineiro, e aí é jogo gigantesco. Depois tem o São Paulo pela Copa do Brasil. Depois tem o Internacional, que está crescendo de produção. Depois tem o Sport com o novo treinador. Então, assim, depois tem Atlético Paranaense, depois tem Fluminense, Flamengo, e aí o Rojão começa a todo vapor. Então, se essa queda de rendimento do Fortaleza está acontecendo agora, que ela não dure tanto tempo, né? Que o time volte a crescer o mais rápido possível. Então, se a gente olhar para a tabela, o Flamengo já está encostando e é uma tendência natural que ultrapasse o Fortaleza, né? Porque tem 2 jogos a menos. E o Bragantino também, que é um time muito competitivo, não à toa empatou com o Atlético Mineiro em 1-1 na última rodada. Mas a gente quer saber a tua opinião, torcedor. E aí? É momento de ligar o sinal de alerta ou não? Temos que ter mais paciência. Claro que a gente tem que confiar no trabalho do treinador e entender que ele vai corrigir os erros que ele mesmo apontou na coletiva, né? Que ele precisa rever algumas coisas e tal para o time voltar a vencer. Deixa a tua opinião nos comentários, papoca o dedo no like se curtiu esse vídeo, compartilha o link nos grupos de WhatsApp para o torcedor deixar a opinião e mais tarde tem live aqui no Expresso, a gente confirma o horário para vocês durante o dia, tá? Valeu, Guigui, valeu, galera, tamo junto e é nóis!